Olá, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Segundo um levantamento realizado pelo Secov São Paulo, o Sindicato do Mercado Imobiliário do Estado de São Paulo, cerca de 88% das ações judiciais protocoladas no Tribunal de Justiça são por inadimplência condominial, ou seja, falta de pagamento do aluguel. Em maio desse ano, isso representou aproximadamente 1.200 ações, um aumento de quase 43% comparado a 2020. E para falar sobre programas de gestão financeira tecnológica para condomínios e imobiliárias, eu convidei André Baldini, que é diretor de negócios da Superlógica. André, como é que você percebe hoje o cenário condominial no Brasil? Os valores dos aluguéis estão condizentes com a crise financeira que o país está vivendo? Samuel, olha, no cenário de crise que a gente está vivendo hoje, né, eu acho que a prioridade de todo condomínio é buscar reduzir, buscar economizar, buscar formas de economizar, né? E isso pode ser feito de diversas formas. A Superlógica, né, que já ajuda hoje mais de 100 mil condomínios em todo o Brasil, tem algumas ferramentas de gestão financeiras que podem contribuir. Uma das soluções financeiras que a gente oferece se chama inadimplência zero, né? Que você imagina, né? Eu vou trazer aqui um exemplo bem prático para facilitar a compreensão. Um condomínio com 100 apartamentos, que tem ali despesas da ordem de 60 mil reais, você deveria ter num rateio a taxa condominial custando 600 reais para todo mundo, certo? É errado, isso não acontece. Por quê? Porque existe a inadimplência. Né? E por conta da inadimplência, que ela flutua, essa conta sempre fica mais cara. Então, aqueles 600 reais, muitas vezes viram 690, quando não mais, tá? Então, existe a necessidade do síndico, do gestor do condomínio, a fazer uma arrecadação maior, justamente para equilibrar o fluxo de caixa e conseguir pagar as contas, porque ele não tem certeza de quanto ele vai receber no vencimento, e ele precisa honrar, né, inúmeros pagamentos. Então, existem sim alternativas para reduzir, mas acho que a regra de ouro é buscar economizar. É possível prever hoje um número de inadimplentes no Brasil? É um negócio muito sério hoje quando a gente pensa dentro desse cenário econômico? Olha, o que a gente tem observado a respeito da inadimplência? Nos últimos 4 anos a gente analisou, né, dados da inadimplência no Brasil, e o que a gente observa é que ela flutua entre algo da ordem de 14% a 18%. Uhum. Inclusive no período de pandemia, onde muitos acreditaram que, poxa, tem muita gente perdendo emprego, a inadimplência vai aumentar, vai estourar, a gente observou que a inadimplência ela diminuiu um pouco, mas ela não saiu dessa faixa que ela normalmente orbita. Então, o que a gente vê a inadimplência, ela existe, ela é um problema que sempre existiu, tá? O que a gente consegue trazer hoje são soluções que, ao invés de eliminar a inadimplência, eles conseguem eliminar o efeito que a inadimplência causa para os condomínios. E isso é real, isso a gente consegue trazer. Quais os efeitos práticos que a gente pode identificar, por exemplo, não só para o negócio do condominial, se é que a gente pode chamar dessa forma, mas também para os moradores, quando a gente consegue combater de alguma forma a inadimplência? Perfeito. Eu acho que o primeiro impacto que é notado está ligado ao fluxo de caixa. O condomínio precisa ter recursos para honrar pagamentos, e aí é pagamento de funcionário, pagamento de fornecedores, é garantir que aquelas obras necessárias para o condomínio possam acontecer. Então, isso é o que você já visualiza de cara. Outra coisa é a seguinte, faltou dinheiro no condomínio, vai ter que haver uma arrecadação extra, porque as contas para pagar elas não vão deixar de existir, tá? Então, pode acontecer da taxa do condomínio ficar mais alta por conta da inadimplência. Então, isso daí reflete-se sim nos moradores e pior, reflete para o morador que é adimplente. Aquele morador que paga todo mês, ele está pagando uma taxa referente à inadimplência que pode acontecer. E se ela acontece num grau maior, né, mais elevado naquele condomínio, a tendência é que a taxa, inclusive, aumente. Então, seja para o condomínio como para o morador, ela vai existir, né, vão existir problemas.
Bom, de acordo com o censo 2021 do portal Síndico.net, além do aumento na inadimplência, a gestão financeira também é um dos 5 principais problemas enfrentados por síndicos, gestores e as administradoras de condomínio. A pesquisa apontou também o crescente número de condomínios que aderiram ao uso de tecnologia para facilitar a sua gestão e rotina. Como é que a gente pode definir uma gestão financeira sobre a ótica tecnológica? Como é que a transformação digital está ajudando os condomínios e os síndicos, enfim, e gestores dos prédios a terem uma melhor eficiência tecnológica do dia a dia? Eu acho que, antes de mais nada, a tecnologia obviamente contribui muito para apoiar tanto o síndico quanto os gestores condominiais, mas acho que tem uma outra figura aqui que é importantíssima, o administrador de condomínio. Tá? Então, o que a gente recomenda muito é o uso, pelos condomínios, o uso de administradores de condomínio, que são pessoas e empresas extremamente capazes de não só contribuírem com uma correta gestão, mas como trazer ideias novas para redução de custos e melhoria do dia a dia no condomínio. Isso posto, essas administradoras, em sua grande maioria, fazem sim o uso de tecnologia. E aí são softwares de gestão que vão ajudar, obviamente, a trazer uma melhor visão de controle, a conseguir ter clareza, seja da inadimplência, seja das despesas, e toda uma prestação de contas bastante detalhada para ajudar os condomínios. E aí a tecnologia não para só nesse ponto da gestão financeira, Ela consegue permear outras atividades, Ela consegue permear a vida em condomínio no dia a dia. Acho que até, se a gente puder falar, voltando para a própria questão da inadimplência, hoje já tem serviços que você consegue, sabendo que existe uma inadimplência, e isso não é necessariamente algo do mercado condominial somente, a inadimplência ela existe em outros mercados. Então, o que dá para ser feito? Poxa, securitização é uma das ferramentas utilizadas por empresas para eliminar os efeitos da inadimplência. No mercado condominial, algo semelhante pode ser criado. E desta forma, você consegue trazer uma previsibilidade muito maior para conter o problema da inadimplência, que ele está nessa agenda do síndico mesmo, Isso, o portal Síndico.net foi perfeito em trazer e abordar. Mas aí você resolve o problema da inadimplência, você traz um fluxo de caixa saudável, você evita indisposição entre os condôminos, entre o síndico e os condôminos, porque ele precisa cobrar, muitas vezes, o inadimplente, e por vezes isso daí não é legal. E você, através de tecnologia também, você consegue ser até muito parceiro do cara que está inadimplente. Vamos lá, a inadimplência, ela acontece por inúmeros fatores. Pode ser econômico, mas pode ser um infortúnio também. Poxa, a pessoa que é o responsável pela família, num momento de pandemia, pode acontecer alguma coisa mais grave, E ele ficar impossibilitado de trabalhar, ou enfim, pior acontecer. Então, tem solução hoje, feito o Inadimplência Zero, que ele traz uma proteção contra a perda de renda, que ele vai garantir, durante 3 meses, o pagamento do condomínio para aquelas pessoas que, porventura, perderam o emprego, ou tiveram um infortúnio familiar. Então, são hoje tecnologia, e modelos de negócio que você consegue trazer para o meio condominial, que resolvem problemas são muito maiores que a simples tecnologia. Você vai ali, poxa, você ajuda a pessoa, você ajuda o ser humano, e a tecnologia sendo utilizada na boa prática, ali no servindo pessoas, sendo sucesso, pelo sucesso das pessoas e das famílias. Muito legal. Como é que vocês percebem, por estar imerso a essa questão do dia a dia dos condomínios, Além da questão dessas ferramentas de gestão, quais outros tipos de tecnologia que vocês percebem aí, seja no Brasil ou fora, para auxiliar a vida em condomínios e no mercado imobiliário de maneira geral? O que tem de inovação, de coisa nova, ou acontecendo por vir dentro dessa timeline aí? Legal. Então eu vou responder o que começou a acontecer por conta da pandemia, o que está acontecendo e o que provavelmente vem por aí. Na pandemia, uma das coisas que a gente viu se fortalecer muito na pandemia foram as assembleias virtuais. A impossibilidade das pessoas se reunirem para deliberar assuntos importantes em relação ao condomínio
fez com que o número de assembleias virtuais explodisse, né? A Superlógica, por exemplo, em 2021, ela cresceu, o número de assembleias realizadas mensalmente, ela cresceu em 10 vezes. Tá? Então, ela saltou de algo da ordem de 250 assembleias que eram realizadas por mês para quase 2.500, tá? No final do ano. E esse número, em 2021, ele vem crescendo, ou seja, foi uma modalidade que ela ocorreu, né, e se popularizou por conta da pandemia, mas ela ganhou uma força tremenda porque ela facilita, ela traz um quórum maior, as assembleias elas são mais ágeis, então as pessoas conseguem analisar as propostas com mais clareza, enfim, tem um monte de aspectos super legais, né? Tem um monte de aplicativos, né? Então acho que os aplicativos eles trazem também uma série de facilidades, seja para reserva de área comum, para portaria, para você conseguir se comunicar com outras pessoas, principalmente com o síndico. Enfim, os apps também têm se popularizado muito, né? Até, inclusive, tem algumas soluções ligadas a mercados, né? A pequenos mercados, enfim, que também acabaram se popularizando bastante nos últimos tempos. Mas agora, quando você me pergunta, Baldini, o que é que vem por aí? Cara, o que é que vem por aí, na minha percepção, Samuel, é o seguinte: eu acho que existe uma necessidade cada vez maior de você conseguir resolver tudo através de um único aplicativo. E eu acho que os aplicativos que estão ligados ao mercado condominial vão precisar resolver. Estão ligados à segurança, estão ligados à conveniência, estão ligados à melhoria de convivência, tá? E tem um outro aspecto que eu acho que ele é fantástico, né? E a gente tem trabalhado bastante nisso, eu vou até te confidenciar um segredo aqui, né? É algo pensado no fortalecimento da vizinhança. E por que eu digo isso? Se você consegue fortalecer a convivência entre as pessoas, né? Mas se você consegue fazer com que isso consiga movimentar o entorno do condomínio, inclusive, você fortalece a vizinhança, sua vizinhança mais forte é uma vizinhança mais segura, que torna teu condomínio mais seguro, enfim, né? E as pessoas que moram ali também, de certo modo, elas se fortalecem porque vão conseguir gerar mais negócios, enfim. Então, eu acredito muito que a tecnologia ela é um meio, né, um canal importantíssimo para que haja uma conexão muito forte entre as pessoas, tão forte quanto aquelas que provavelmente eu e você tivemos quando crianças, né, que a gente conhecia todos os vizinhos, né, muito provavelmente. Poxa, eu conhecia todo mundo, né? E essa boa vizinhança, ela talvez ainda exista, só está mudando o canal, porque agora o canal digital é um canal que tem aproximado as pessoas, não através dos muros, né, mas através de um outro canal. Enfim, eu acho que vem muita coisa interessante nessa linha. E sem falar, né, que com o fortalecimento da vizinhança, a gente pode falar de compras em grupos também, né? Então, acho que isso já está acontecendo. Na China, isso é um fenômeno, tá? Community Group Buying. O que significa isso? Tem empresas que estão utilizando esse poder da comunicação entre as pessoas, né? O poder da indicação. Poxa, você acredita muito mais na indicação de alguém que você conhece do que numa indicação que você viu em algum lugar por aí. E eles estão fazendo lá, né, tem aplicativos, existem soluções que estão tentando fazer com que essas pessoas comprem juntos. E ao comprar juntos, conseguem isenção de frete, conseguem um produto mais barato, enfim. Tem uma série de oportunidades ali que as empresas conseguem obter. E isso é legal porque ele destrava um mercado monstruoso. Porque hoje o mercado condominial, né, e aí vamos lá, tem 1/4 da população brasileira já mora em condomínio. Então, isso já é um volume bem grande, né? Então, se você imagina que hoje essas grandes empresas elas têm dificuldade em chegar no condomínio, porque a distribuição é muito dificultosa, né? Mas quando você tem situações como essa, onde você consegue reunir pessoas de mesmo interesse, partilhando indicações, comprando em grupo, você consegue desfragmentar um mercado que hoje é bastante fragmentado. E aí vai haver interesse de grandes marcas, vai haver uma distribuição melhor e sem dúvida nenhuma, eu tenho convicção de que quem mora em condomínio nos próximos anos vai ver uma mudança bastante grande no próprio comércio, né? Vai ser vantajoso morar em condomínio, vai ser mais barato para as pessoas morar em condomínio. Então, acho que vai ser muito interessante. É
É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o André Baldini, pra gente falar um pouquinho mais sobre como essas coisas, né, que inclusive acontecem aqui no nosso dia a dia, que é as questões relacionadas ao universo e à convivência condominial, como o próprio André bem colocou, trazem um horizonte bastante curioso e de muita inovação para coisas que a gente antes percebia como um lugar comum, digamos assim. Quer dizer, quem sabe no futuro a gente consiga ter, além de a facilidade de conviver melhor com os nossos vizinhos, ter um save aí, ter um desconto, digamos assim, algumas vantagens operacionais em razão de viver com essas pessoas, sobretudo não só em harmonia, mas também colaborativamente falando, por que não? Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.